Então vamos lá. Vamos comigo e não me deixe sozinho. Ah, lembrou da música, né? Lembrou da música. Sessão 2, então a gente vai falar, sessão 2, que está na parte 3, é igreja nos lares. Então a gente vai tocar aqui sobre igreja nos lares no Novo Testamento e na história, a natureza da igreja nos lares e a estrutura à prova de perseguição. Então vamos lá. Anota as perguntas e faz no fim, beleza? Então, igreja nos lares no Novo Testamento e na história. A multiplicação orgânica no Novo Testamento. Primeiro ponto. A igreja do Novo Testamento era uma igreja em crescimento. O historiador Macmullen estima que cerca de 500 mil pessoas se tornaram cristãs a cada geração até o ano de 312. Por isso o império foi se tornando majoritariamente cristão. Então você se pergunta, tá, mas de onde vocês tiraram essa ideia de congregar nos lares, né? Então vamos a alguns textos para olhar isso. Atos 2:46, como a gente já tinha lido, todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo, então esse sentido de uma reunião pública externa, e partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Então, aqui a gente percebe que todos os dias eles se reuniam nas suas casas, e tinham as ceias e a refeição nas casas. Atos 5:42, todos os dias no templo e na casa e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Alguém pede para as crianças baixar o volume ali? Eu sei que é os meus filhos, mas pode pedir lá. Está muito gritaria. Então aqui, né, Atos 5:42 fala de todos os dias. Atos 20:20, vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada do que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Então aqui, pensando mais na estrutura ali de Paulo, já nesse processo de levar o evangelho aos gentios e levar essa realidade também da igreja funcionando nas casas. Romanos 16:15 diz, Paulo falando para a igreja de Roma, saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epeneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. E 1 Coríntios 16:19, Paulo também falando àquela igreja, as igrejas da província da Ásia enviam-lhe saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Então a gente percebe todo esse funcionamento da igreja funcionando nas casas. Então, o templo lá que se refere é o templo de Jerusalém, e eles prestando culto a Deus como judeus. Colossenses 4:15 diz, saúde os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Filemon 1:2 diz, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com vocês em sua casa. Ok? Então, são alguns textos só para a gente perceber que no Novo Testamento fica bem carregado a ideia da igreja acontecendo nas casas. Era o jeito mais simples, mais barato e funcional, orgânico e tudo mais. Então, uma coisa que a gente precisa perceber, assim, olhando, é que essas igrejas elas não eram tão grandes, tá? Então, ela tinha um limite biológico no seu tamanho. Os primeiros cristãos se reuniam em casas, e a maioria dos historiadores concorda que o número de cristãos por igreja no lar dificilmente excedia 20 membros. Então, isso tem a ver um pouco do que a Luana falou, no sentido da comunhão. Quanto muita gente está reunida, é difícil todo mundo compartilhar, todo mundo falar, saber da vida do outro, ser um pouco mais vulnerável e tudo mais. Okay? Então, existe um limite biológico. Que também o pessoal da célula trabalha muito, né? Aquela ideia dos 12 e tal. Então, tem um porquê disso. E o pessoal que estuda pedagogia e tudo mais também vai falar, turmas muito grandes, com muitos alunos, o pessoal não recebe, quanto menores as turmas, ali 10, 12 alunos, 15 alunos no máximo, talvez seria o ideal para os professores trabalhar
né? Ficaria estresse menor e conseguiria trabalhar melhor com os alunos. A dinâmica da divisão. Quando uma igreja no lar crescia com um número maior que esse, ela se dividia e surgia uma nova igreja no lar. Quando isso raramente falhava, gerava problemas. Um pai apostólico chamado Orígenes relatou que numa casa grande em Cesareia, alguns se recolhiam aos recintos mais distantes a fim de cuidar de afazeres profanos. Ou seja, tinha tanta gente naquela igreja caseira que os caras iam para os quartos e coisa e em vez de estar adorando Jesus, já estavam pecando. Né? Pode pensar, o pior é isso aí. Então, assim, a ideia também de ser um grupo menor tem essa ideia de a gente poder estar olhando um para o outro e percebendo as coisas. E não ficando aquela coisa grande que ninguém consegue perceber a vida um do outro. Um ponto que eu acho que eu vou tocar aqui, mas que é importante falar, que tem a ver com o que a Luana comentou também, que tem a ver com a igreja caseira, ela é uma igreja em si. Ela não é um pedacinho da igreja, né? Ela é um pedaço da igreja no sentido universal, mas como unidade da igreja, ela é completa em si mesma. A gente poderia ofertar ali na igreja caseira, assim como tem o processo de ceia. A gente poderia batizar os irmãos daquela igreja caseira também, ou aqueles que vão se achegando. Às vezes a gente já tem feito isso. Então, o funcionamento dela, a oração, a adoração, tudo pode estar acontecendo ali. Poderia ficar só nessa forma. Mas a gente entende que tem um porquê, considerando que hoje a gente não tem proibição de ter um salão, ajuda também a ideia de congregar as igrejas caseiras para a gente ter esse processo de vida comunitária num sentido maior. O paradoxo da expansão, olhando para a igreja caseira, então, sem missão ou evangelismo institucionalizado. A gente não percebe a igreja tendo esse processo no Novo Testamento de ter um processo de missão e um evangelismo institucionalizado. A gente percebe Deus comissionando coisas e tal, mas não aquela coisa, vamos ter evangelismo toda segunda-feira, ou todo sábado, ou coisas do tipo assim, entende? Então, a forma como a igreja primitiva alcançava as massas desafia os modelos modernos de programas. Então, a própria igreja era a mensagem, né? Então, o historiador Alan Kreider aponta um eloquente silêncio sobre o fato de pessoas serem instadas a evangelizar. Ou seja, ninguém ficava sendo mandado, vai evangelizar, vai evangelizar, vai evangelizar. A igreja não apenas tinha uma mensagem, ela era uma mensagem. As atividades de conversão nunca eram institucionalizadas e não havia necessidade de mobilizar a igreja para a missão. Ou seja, a igreja queimava por missão, ela entendia que ela tinha esse chamado, ela era a própria mensagem, ok? Então, não tinha aquela coisa, temos que ter um programa de evangelismo, ou temos que ficar insistindo para as pessoas evangelizarem. Tipo, aquilo... Elas morreram num coliseu. Elas estavam dispostas a entregar uma vida. Então, pregar sobre isso era tipo o que queimava elas, ok? Então, tem a ver com esse evangelho, Cristo transformando a vida, e elas não considerando a vida delas tão importante ao ponto de morrer por Jesus. Então, evangelizar e falar sobre o Senhor era algo natural. Estava muito embutido nos relacionamentos. Enquanto vai vivendo a vida, vai sendo essa mensagem e pregando essa mensagem. Cultos não convidativos. Os encontros não possuíam o foco de atrair os de fora. Ou seja, lembra que a festa ágape era já esse lugar fechado que ficava fazendo as pessoas pensar um monte de bobagem. A partir da metade do primeiro século, o acesso aos encontros cristãos era vedado à maioria dos gentios. Diáconos chegaram a atuar como uma espécie de leão de chácara cristão para cuidar que elementos indesejados não penetrassem na igreja. Ou seja, tipo, eu não quero você aqui. Sai daqui. Enquanto hoje muito a gente trabalha para trazer visitantes, eles não queriam saber. Mas isso não significa que não tinha missão, não significa que não tinha evangelismo e não significa que não tinha um crescimento absurdo. Era meio que marketing ao contrário. Assim. O fascínio e o mistério. Cipriano de Cartago comparou a igreja a um jardim fechado.
e já um dos críticos da igreja, Celso, né, um dos filósofos de Roma, acusava os cristãos de formarem uma sociedade secreta. Jesus já possuía uma estratégia dupla na comunicação ao falar em parábolas, fazendo distinção entre os de fora e os de dentro. Então, ele falava por parábolas para o pessoal de fora não entender e explicava as parábolas para os discípulos. Então, parece que essa dinâmica ela permaneceu na igreja, né? Então, e esse mistério exercia atração de fascínio nas pessoas. Tipo, eu quero entender o que está falando, o que está acontecendo. Não estou entendendo, mas tem alguma coisa de interessante ali. Então, alguns dos ímãs de conversão, né? Se a igreja tinha esse papel de fechar a porta, não deixar o cara vir, falava em parábolas, o cara não entendia, o que fazia as pessoas converterem? Se não tinha essas programações de evangelismo, não tinha só essa vida acontecendo e a igreja sendo essa mensagem. A constância na perseguição é um desses ímãs. Muitos morriam voluntariamente pela fé e observava-se que o sangue dos mártires, como diz Tertuliano, era a semente da igreja. Então a pessoa olhava, meu Deus, o cara morreu por Jesus. O que é esse negócio, velho? O que faz o cara morrer por essa mensagem, por essa vida que eles estão pregando aí? Então isso era chocante e fazia as pessoas quererem, ok? Quando eles viam que existia algo que fez a pessoa entregar a vida. Um segundo ponto, exorcismos ou libertação. Havia uma libertação sistemática de demônios e curas através do poder do nome de Jesus. Então, esses sinais de libertação e cura chocavam as pessoas. E como a gente já sabe, esses sinais são para gerar oportunidade de pregação do evangelho, né? Estilo de vida radical, terceiro imã que atraía as pessoas. Os cristãos adotavam bebês que eram jogados no lixo regularmente e atuavam como enfermeiros de vítimas de pestes quando outros fugiam. Então, no conceito do Império Romano, tipo assim, tudo que era meia boca eles jogavam fora. Então, os cristãos começaram a ter um papel de misericórdia e cuidado. Isso chocava as pessoas. Porque uma coisa é quando você não está envolvido, mas quando envolve o que é seu, isso toca, né? Então, as pessoas começaram a olhar para essa realidade da igreja e ser atraídas, né? E os ensinamentos de Jesus representavam um local de acolhimento em contraste com a crueldade romana. Então, quando ele dizia, né, sobre caminhar uma milha, sobre dar outra face, sobre amar os seus inimigos, então havia uma mensagem ali que era diferente. Então, você ama os seus inimigos, está disposto a morrer por esse Jesus, né? Tipo assim, opera sinais e maravilhas e tipo assim, está acudindo necessitado. Cara, tem um negócio diferente aí. Então essa igreja, ela cativava. O que a gente percebe então ao longo, assim como na ceia a gente percebeu um distanciamento, né? A gente vai ver então que essa igreja vai perdendo alguns pontos. Então é o que a gente pode falar, pensando na igreja como um trem, ela começou a descarrilhar. E aí a gente percebe muito forte uma associação com o Estado, com o Império Romano, e também um espírito de clericalismo, né? O que isso vai ser? Eu vou tentar entrar aqui para a gente entender um pouco melhor. A igreja ela começou então a perder a sua essência e se tornar mais institucional. Hoje a gente entende que ser institucional não é um problema em si. Ter estrutura não é um problema em si. Mas quando a estrutura mata a vida, aí é um problema. Ok? O autor lá daquele A Treliça e a Videira, né, ele vai trabalhar um pouco sobre isso e vai falar, você pode de repente, todo mundo sabe o que é uma treliça, todo mundo sabe o que é uma videira? Ok. Então, você começa de repente pintar a treliça, lixa a treliça, monta a treliça e não se preocupa com a videira. E o objetivo da treliça é que a videira cresça. Então, a gente tem que cuidar com a estrutura, com a vida da igreja. A estrutura ela é boa, desde que ela sirva a vida da igreja. Se ela matar a vida da igreja, ela se torna inútil. Então, um desses processos de desalinhamento da igreja é a doutrina que a gente pode chamar, que a gente vai ver lá em Apocalipse, da doutrina dos nicolaítas. Essa doutrina dos nicolaítas tem várias polêmicas do que é,
Mas uma das leituras, pelo menos pelo Watchman Nee, é a tentativa de estabelecer uma classe mediadora que se eleva acima dos leigos. E isso já era detectada lá na igreja no final do primeiro século. Então tem a ver com essa questão de dominação. De, tipo assim, eu sou o pastor, eu sou o líder, então eu vou te liderar e vou te guiar, e então os leigos, o restante da congregação se torna, digamos assim, fica debaixo desse jugo, sabe? Então isso se tornou um problema. E a gente vai percebendo que conforme a igreja vai se institucionalizando, o clero, os bispos, os arcebispos, todo aquele processo, ele vai se distanciando do povo, da igreja, sabe? Então começa a ter o que a gente chama lá aquela divisão de clero e leigo. E isso separa totalmente a igreja. E separa de forma até social, econômica, tipo assim, distancia absurdamente. Então, um outro ponto que a gente percebe a igreja é a distorção da ceia, que a gente conversou já, que é a questão de a desconexão da festa do amor, do ágape, e ficando somente com a Eucaristia. Isso é um ponto também que a gente percebe. Lá em Constantino, a gente começa a perceber a profissionalização da igreja. O imperador Constantino legalizou a religião. Ela não se torna a religião oficial ainda, mas ela se torna autorizada, ela é permitida. Então, os sacerdotes foram intensamente profissionalizados, quase como se fosse concurso público. Então, o cristianismo saiu, né, dos esconderijos, das catacumbas, como a gente sabe, né, do Império Romano, e ela começa a ir para aquelas catedrais. E nesse processo, então, todo mundo quer se tornar sacerdote, todo mundo quer se tornar bispo, porque financeiramente era bom, você saía de uma posição social, às vezes dificultosa, e tinha um acesso ali de benefícios. E já, isso é 312, tá? Constantino. Em 380, o congregar em casa se torna proibido, se torna crime. Então, lá no governo de Teodósio e Graciano, eles forçaram o cidadão romano a ser membros da igreja do Estado. Então, aqui começa a se tornar a igreja católica, igreja oficial do Estado. Se torna a religião oficial. 380. Já muito cedo, sabe? Não é tão longe assim. E a partir desse momento, reunir-se nas igrejas nos lares significava nítida desobediência à lei e a um ato criminoso, porque eles precisavam reunir naquele ambiente de catedral, de igrejas grandes. Eu sei que está parecendo uma pregação bem subversiva, assim, parece que eu estou dizendo, vamos sair agora dos prédios e tal, mas calma lá, tá? Depois eu alinho aqui. Uhum. Tipo, é o império, né? É tudo decretado, oficial. Tipo, hoje na China tem uma igreja oficial, sabe? Tem uma igreja oficial que é o que o governo sugere que os caras congreguem. Mas daí eles limitam tudo que pode ser falado. E tipo assim, tu pensa que tem um imperador, e daí toda a igreja está debaixo daquele imperador. Você acha que o imperador não vai definir algumas coisas do que vai ser falado e não vai ser falado? Assim como na igreja da Inglaterra, tendo o rei e a rainha como o principal. Então, esse casar da igreja com o Estado é um problema. E foi isso um dos pontos que Lutero bateu na Reforma Protestante, né? Então, a linha histórica, o que a gente percebe é que mesmo diante dessas perseguições e também desse processo de criminalização da igreja nos lares, ainda assim Deus sempre teve um remanescente. Então, essa chama de viver essa igreja mais simples nunca se apagou, assim. Então, a gente vai ter um movimento dos priscilianos e os celtas, no caso, no século V. Século IV para o século V. Ainda no século IV, o nobre espanhol prisciliano
fundou reuniões singelas em casas, ordenando leigos para batizar e pregar. Por isso foi assassinado pela Igreja Ortodoxa. Na mesma época, os celtas formavam comunidades vigorosas e altamente relacionais na Europa, a partir de suas cabanas lá na região da Irlanda, né? E foi graças ao movimento celta que o cristianismo foi salvo e foi renovado e reavivado, porque a Igreja de Roma começou a perder tanto a sua essência que o negócio ficou uma bagunça. E foi o movimento evangelístico dos monges celtas voltando para a Europa e pregando foi o que trouxe sustento e reacendeu a chama do Evangelho. Então, muito dessa simplicidade que eles viviam em comunidades já. Dando um salto um pouquinho para frente, tá? Aqui a gente teria outros movimentos que a gente vai ver até pré-reforma, no meio do caminho, até algum conceito da própria vivência dos monastérios também. Essa vida de comunidade, ela manteve acesa essa chama da igreja. Porque o criar dos monastérios foi exatamente olhar para a igreja e dizer que o mundo estava entrando na igreja. Então, o movimento monástico ele vem muito nesse sentido de tentar combater essa profanação que estava acontecendo na igreja. Então, esses movimentos eles vão viver em comunidades, né? Só, claro, o problema foi a clausura, a ideia de se afastar do mundo e fugir do mundo. Então, a gente vai ter, por exemplo, em Lutero, esse trabalho de trazer o coração que havia na comunidade monástica para dentro da cidade, né? Então, trazer o monastério para o ambiente onde a coisa está acontecendo. E dentro do ensino de Lutero, ele vai ter o que ele chama de terceira forma de missa, certo? Então, ali ele vai descrever a ideia de um culto voltado para os cristãos devotos, que deveriam ocorrer secretamente nas casas, longe das missas estatais, focando no discipulado real, na oração e na ceia. Então, ele já falava sobre isso, sobre ter essa vivência nas casas. Não desrespeitando todo o funcionamento mais estrutural, mas trazendo isso como um ambiente de gerar devoção. Isso aqui também vai ser uma base depois para o pietismo, que é um movimento que surge pós o luteranismo. Existe também um movimento... O nome do irmão aqui é difícil, tá? Schevenfield. Vamos ficar desse jeito. Século XVI, rejeitando a superficialidade da adesão das igrejas territoriais reformadas, Caspar Schevenfield promoveu um movimento focado na vida espiritual de pequenos encontros familiares e relacionais. Talvez o movimento mais conhecido que era focado nesse ambiente de relacionamento e com menos estrutura é o movimento anabatista, que foi perseguido tanto por católicos quanto por protestantes. Eles eram uma ala marginalizada na reforma, eles não aceitaram as estruturas e o poder dos templos paroquiais estatais, rebatizavam apenas adultos por consciência e prosperavam multiplicando-se nas casas enquanto pagavam o preço do martírio. Foram mortos pelos dois lados. Século XVII, a gente vai ter Jean Labadie organizou grupos separatistas dedicados à comunhão genuína e à santidade dentro dos lares, desvinculando-se das frias estruturas eclesiásticas na maioria do seu tempo. Depois a gente vai ter o movimento huguenote e a igreja no deserto, como era chamada. Eram protestantes na França, sofrendo uma perseguição desumana que destruiu seus templos físicos, adotaram a forma de congregação clandestina atuando nas casas e florestas, que eles chamavam de deserto, vivenciando um poderoso avivamento liderado por leigos e profetas anônimos. Aí a gente vai ter o movimento de Spinner, que é o cara do pietismo, Jacob Spinner, e ele foi um dos caras que trouxe um reavivamento dentro do luteranismo, porque mesmo depois ali do processo da reforma com Lutero, talvez 100 anos depois a igreja entrou numa mornidão de novo. E Spinner foi esse cara que Deus usou para oxigenar esse movimento
pietista. E eles reuniam em casas. Qual que foi o problema deles, né? Eles não tiveram a coragem de combater um pouco mais a igreja estatal. O limite e a crítica ao seu trabalho foi o fato de não terem a coragem de assumir que aqueles encontros nas casas já eram expressão da igreja, mantendo apenas como um anexo da igreja estatal. Então, eles funcionavam nas casas, mas é quase como se a gente chamasse de célula. Então, não, é um grupo aqui, mas lá funciona. Então, eles não tiveram a coragem de dizer, não, isso aqui também é igreja. A gente vai ter também com John Wesley, né, nas suas classes, né? Eles não reuniam exatamente em casas, mas também às vezes na faculdade, em outros lugares. E a gente vai perceber ali Deus movimentando isso para gerar conversão, avivamento. E por fim a gente chega no que a gente chama de movimento House Church na Inglaterra, no final aí já das últimas décadas, aí, anos 80, 90, 1980, né? 1980, 1990, no Reino Unido. E ali, esse é o movimento que nos toca hoje, tá? Só para você entender. Então, muito do que a gente está lendo desse livro aqui que eu citei, tem a ver com essa realidade do que Deus fez na Inglaterra nos anos 80. Então, eles procuram abandonar um pouco da liturgia fria e da burocracia dos prédios em prol de uma simplicidade, de uma vida de igreja simples e viva. Então, isso aqui foi basicamente a parte sobre a história sobre a igreja nas casas. Minha ideia agora, então, é falar no ponto 2, a natureza da igreja nos lares. E aí eu vou fazer uma citação do Larry Crabb, que o Wolfgang cita aqui, tá? Talvez o coração do cristianismo realmente seja esse, que algumas poucas pessoas se liguem intencionalmente umas às outras. Neste espaço, cristãos bem normais, que regularmente partilham a vida, também poderão alcançar a maior parte daquilo que ainda hoje é excessivamente deixado por conta de profissionais. O mais admirável acontece exatamente quando pessoas se conectam de uma forma viável unicamente pelo Evangelho. Então, isso é viver igreja nos lares, ok? Não vão ser muitas pessoas, vão ser poucas pessoas que, por conta do Evangelho, conseguem se conectar. E não tendo esperando a figura de um pastor, na figura de um consumo, mas entendendo o sacerdócio de todos os crentes e servindo uns aos outros. Então, pensando nessa natureza da igreja dos lares, o que a gente entende? A transição para os lares não é uma mudança de endereço, mas é uma mudança de natureza. O que são essas igrejas, então? Elas buscam o fim do individualismo. A igreja no lar é profundamente a vida comunitária de cristãos conduzida por força sobrenatural em casas bem normais. Nisso vai acontecer, então, a morte do egoísmo. As igrejas nos lares são o leito de morte do egoísmo e o local de nascimento da verdadeira comunidade eclesial, pois a comunhão genuína só começa onde termina o individualismo. E aqui o Wolfgang vai fazer a citação do Art Katz. E ele diz assim: como afirma o judeu messiânico Art Katz, a verdadeira comunhão pulveriza o velho ego e impede a vida privatizada, onde o cristão corre para casa após um culto de 1 hora para viver isolado. Ou seja, quando vivemos naquela grande ambiente onde ninguém se conhece, ali é um ambiente de isolamento e a gente já corre rapidamente para permanecer isolado. Mas quando a gente está nesse ambiente pequeno, é nesse lugar que a gente vai encontrar a genuína comunhão. E ali vai terminar o nosso individualismo. E vai ferir o nosso ego. Não vai ser legalzinho. Porque a gente está muito ainda acostumado e cômodo. Ok?
o nosso famoso Conde von Zinzendorf, né, do movimento Morável, descrevia isso como a necessidade de passar por 3 conversões. Primeiro a Deus, vertical, depois ao corpo de Cristo na terra, aos irmãos, e por fim ao mundo, em serviço. Ou seja, abandonar o egoísmo tem a ver com nos voltar a Deus, nos voltar aos nossos irmãos e depois nos voltar ao mundo. Aí se pergunta, né? Por que não evangelizamos? Por que não falamos? Por que não sei o quê? Porque ainda estamos no egoísmo, ainda estamos no individualismo, ainda queremos manter o nosso conforto. Mas a gente vê uma igreja que estava disposta a entregar a sua vida porque eles encontraram algo que valia a pena. E por valer a pena, eles estavam dispostos a abrir suas casas quando eles seriam perseguidos, eles estavam dispostos a dar o seu pescoço porque Cristo era mais valioso do que isso. Ok? O que nós precisamos? De o Evangelho aquecer os nossos corações para nos levar a essa realidade. O que fazem essas igrejas nas casas? A gente vai ver pelo menos 4 elementos básicos que em todo tipo de movimento de igrejas nas casas a gente vai perceber na história e nos tempos atuais. Primeiro, refeições conjuntas, ou aonde a gente entende que acontece ali a verdadeira ceia. A igreja no lar é prioritariamente uma comunhão de mesa. Hoje todo mundo diz, né, mesa, vamos ter um tempo de mesa, mas cadê a mesa? Uai, para um judeu a mesa era mesa e comida era comida, e, né? Então não ficava assim, a mesa das ideias. Né? Quase todas as vezes que Jesus ensinou, ele o fez no contexto de uma refeição. Se você olhar, Jesus sempre estava comendo, né? Por isso que era chamado de comilão. A Santa Ceia, no seu formato original, não era apenas uma refeição simbólica, mas uma refeição substancial e farta. Na casa de Deus, Jesus é o dono da casa e os discípulos são filhos. Comer juntos quebra castas sociais e clãs, forjando um tratado de paz e sinalizando profeticamente que todos são uma só família. Então, o primeiro são as refeições juntos. O segundo ponto de uma igreja no lar, do que elas fazem, ensinamento dinâmico e interativo. O modelo grego de ensino que a gente tem, como agora, um monólogo onde todos estão virados para cá e me ouvindo, é ineficiente para um discipulado cristão. Nas casas, impera o estilo de ensinamento oriental hebraico, que é cinético, móvel e dialógico. O termo grego dialogizomai significa literalmente manter um diálogo. A pregação é repetidamente interrompida por perguntas e respostas, permitindo que o ensino atenda à realidade e às dúvidas reais na vida dos participantes. Ou seja, é muito do que a gente percebe no nosso funcionamento da igreja da casa. Então, um fala, daí o outro já vem, atravessa, fala, e o outro ora. Então, tem esse processo aí. Então, não é tipo aquela pregação, ou como eu estou aqui ensinando há 3 horas, aqui falando. Então, tem um sentido aqui, é óbvio que se capta coisas, mas naquele funcionamento onde a gente vai tendo participação, ele é diferente, né? Um terceiro ponto, além das refeições conjuntas e um diálogo mais... um ensino dinâmico, né? Tem a partilha de bênçãos materiais e espirituais. Esse é o terceiro ponto. A vida da igreja caseira transcende a teoria. Os cristãos primitivos partiam suas propriedades e bens à medida que alguém tinha necessidade, evidenciando que não pertenciam mais a si mesmos. O princípio da partilha material deve transcender os limites da igreja local, criando um vínculo profundo de comunhão. O aspecto exterior do cristianismo consiste em partilhar a vida prática, como visitar os enfermos, dar de comer a quem tem fome e hospedar os estrangeiros. E um quarto ponto, então, era oração.
oração comunitária e confissão mútua. Então, a oração nas casas não é uma via de mão única, mas uma comunicação em que Deus também fala aos seus servos por meio de profecia, visões, consolo, exortação. O ambiente de aceitação permite a prática vital de confissão de pecados. Quando as pessoas confessam seus pecados umas às outras, elas rompem o poder do pecado oculto, tiram as máscaras da hipocrisia e experimentam de fato a graça e a cura. Então, esses 4 pontos são coisas que a gente encontra tanto na história, quanto na Bíblia, quanto nos tempos atuais. Aspectos práticos com relação à igreja, né? A diferença de um grupo familiar tradicional. É importante que a gente tenha a ideia da igreja do lar, que não é apenas um departamento da igreja, né? Que a gente falou sobre só ser um adendo ali. Ela é uma igreja integral, ok? Enquanto um grupo familiar tradicional funciona apenas como um grupo de comunhão, um apêndice ou uma miniatura de culto da igreja grande, a igreja no lar já é em si mesma uma verdadeira igreja no sentido pleno da palavra. Ordenanças naturais. Por ser uma igreja em sua plenitude, sacramentos como o batismo são realizados de forma orgânica. Assim, no momento que a pessoa crê, né? Sem a necessidade de longas exigências, muitas vezes, que se tem. Claro que não existe problema algum, tá? Sobre a gente, por exemplo, ter classes de novos membros, classe de batismo. A gente não precisa considerar que isso é um problema agora. Mas o fato é, se não existir essa oportunidade, ou por algum momento não se está fazendo, o funcionamento da própria igreja no lar, ela vai poder assistir e atender isso. E ela também tem se busca uma liderança orgânica, né? Então, as igrejas nos lares não têm dirigentes corporativos, no sentido de ter, tipo assim, tem que ser o pastor e tal, né? Então, pode ser um funcionamento muito mais orgânico, muito mais tranquilo. São conduzidos por presbíteros, que são vistos como pais e mães espirituais mais maduros, ou irmãos mais velhos, atuando dentro dos limites de cada casa, né? Dentro desse funcionamento. Aqui tem um ponto que eu acho muito interessante, o lugar das crianças. O modelo institucional costuma isolar as crianças em classes separadas, mas na natureza da igreja nos lares, elas são o coração do ambiente. As crianças vão nos ajudar a curar nossa hipocrisia. As crianças são necessárias no meio da comunhão porque sua alegria e agitação, perguntas diretas, trazem os adultos das nuvens para o chão, destruindo aquele comportamento religioso hipócrita. Participação integral. A igreja deixa de ser um cristianismo adulto, empacotado, e passa a ser uma família estendida, onde todos convivem. Em vez de um culto rígido, onde o pastor diz, e agora as crianças podem ir para a escolinha dominical. Ok, a gente faz isso aqui, tudo bem? No domingo. Mas no encontro da casa, a gente pode mesclar a janta, a brincadeira, o choro do bebê, a discussão das escrituras, tudo acontecendo. E isso é lindo, porque isso é família. Ok? Eu sei que às vezes a gente se incomoda um pouco com as crianças, mas elas nos trazem para a realidade. E agora a gente chega no terceiro ponto. Estou correndo. Que é a estrutura à prova de perseguição. Por que a gente reúne nas casas? Tem vários pontos. Trouxemos vários aqui. Mas um deles, que a gente tem numa perspectiva de futuro, em algum momento, nós sabemos que pelas escrituras vão acontecer perseguições. E a primeira coisa que eles vão fazer é fechar os prédios que tem uma plaquinha igreja. Se a igreja só reúne em salões, como ela vai sobreviver? É por isso que nós entendemos que, quando entendemos o funcionamento da igreja nos lares, e que elas são autônomas e independentes, num certo sentido, mas conectadas como comunidade,
Se eles fecharem esse prédio, nós continuamos existindo. E é assim que Deus usou a igreja perseguida, é assim que Deus fez na China, é assim que Deus tem feito no Oriente Médio, e é assim que Deus tem feito em todos os lugares. Nos ambientes de perseguição, a igreja prospera quando ela vai funcionando desse meio orgânico e simples. O irmão John Noble é um dos pais dentro desse movimento House Church na Inglaterra. Ele falava algo que era extraordinário. Vou trazer uma grande revelação para vocês. Ele dizia que a igreja ela não tem uma forma única. Ela não deve ser, tipo assim, engessada. E o exemplo que ele deu, quem assistiu o Exterminador do Futuro? Ok. Levanta a mão aí, Gerson. Tu assistiu também? Não. Não te faz. Lá aparece, o T-1000? É T-1000? Ou era o T alguma coisa lá? É T-1000? É T-1000, né? Sim, mas que aparece é o T-1000, né? Que é o metal líquido. A igreja precisa ser como o T-1000, um metal líquido. Se ela é presa no meio de grades, ela precisa ficar líquida e passar por dentro das grades. Se ela tiver que mudar de forma, ela muda de forma. Ela não fica presa. Ela não é aquela estrutura tipo Robocop, que não tem o que fazer. Bom, chegou na grade, não tem o que passar. Mas o T-1000, ele mudava, ele se transformava. É assim que a igreja funciona. Ela tem uma natureza, ela não tem uma estrutura fixa. Se ela se torna essa natureza que pode se mudar, que ela pode, essa metamorfose ambulante. Pô, referência da vida. Não tem nada que possa prendê-la. Não tem nada que possa detê-la. Se você não sabe o que é Exterminador do Futuro, assista esse filme, é muito bom. Tem a O'Connor, como é que é a... Lara O'Connor? Esqueci o nome do pessoal. Então, os cristãos precisam ter uma teologia da sobrevivência, que foi a marca de Cristo e da igreja ao longo dos séculos. Uma mentalidade blindada que estava tanto em Jesus quanto nos apóstolos. Olha o que Jesus diz, lá em João 15. Se o mundo os odeia, saibam que primeiro odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi do meio do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes digo. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Ou seja, Jesus já profetizou sobre a nossa vida. Ok? Recebe essa profecia. Jesus era amado por muitas pessoas, porém sua vida corria perigo constante. E a gente vê nos evangelhos várias vezes que tentaram matar ele. Pois ele era uma pedra de tropeço para os líderes religiosos e questionava o mundo dos cidadãos de bem, focados nos negócios. Ele foi inquirido e ameaçado, tentado e morto. Contudo, experimentou toda essa pressão com intensa segurança e serenidade, porque tinha a profunda convicção de que todas as circunstâncias estavam nas mãos de Deus. Essa convicção tornava Jesus impermeável às hostilidades e o fez desenvolver uma mentalidade à prova de perseguição.
capaz de vencer mesmo quando tudo parecia um fracasso exterior. Jesus implantou essa mesma força vital e capacidade de sobreviver no caos em sua igreja. Seus discípulos viviam sob risco constante de prisão e não possuíam muros de igrejas, quartéis generais, patrocinadores, não tinha defesa dos direitos humanos e da ONU, não tinha nada disso. Mesmo caçados como presas fáceis e sendo pessoas vulneráveis e de pouca formação, eles receberam o encargo de discipular as nações. Eu preciso te lembrar uma coisa, a perseguição é regra, ela não é a exceção. A perseguição é regra, a paz é a exceção. Jesus, lá em Lucas 21, diz assim, verso 12 e 13, mas antes de tudo isso, prenderão vocês e os perseguirão. Vocês serão entregues às sinagogas e prisões e levados diante de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. E será a oportunidade de vocês darem testemunho, ou seja, se tornarem mártires. Vocês serão entregues até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Mateus 10, verso 16. Eu os estou enviando como ovelhas no meio dos lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. João 16, 33 diz, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Mateus 5, Sermão da Montanha, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus nunca prometeu um futuro pacífico e harmonioso, com belas capelas ou paisagens cinematográficas, mas sim que seus seguidores seriam odiados pelas nações e viveriam como ovelhas entre lobos. O reino de Deus e o mundo sob o domínio do mal são sistemas irreconciliáveis, de modo que a igreja autêntica inevitavelmente coloca em xeque a tradicional ordem do mundo, ou seja, sempre vai haver conflito. As palavras bem-aventurados sois quando vos perseguirem significam que a perseguição é uma honra, pois atesta que os cristãos estão aliados com Cristo. Sofrer pelo Evangelho não significa que algo deu errado. Na verdade, a perseguição possui um papel vital. Ela purifica a agenda da igreja, arranca os cristãos de sua aprazível contemplação burguesa, e reconduz os crentes a uma mentalidade apostólica da urgência. E de novo nós voltamos para o paradoxo do crescimento. Expandir-se quando pressionado. Lá em Êxodo 1:12, diz que quanto mais os filhos de Israel eram afligidos, mais eles se multiplicavam. E o clamor aumentava. Tertuliano estava certo ao afirmar que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Estima-se que ao longo da história ocorreram mais de 40 milhões de martírios. Falei da China aqui. Quando Mao Tse-tung expulsou os missionários ocidentais em 1949, muitos acharam que a igreja morreria. Contudo, forçada a ir para a clandestinidade e adotar a estrutura de lares, a igreja cresceu num ritmo sem precedentes, superando a marca de 120 milhões de crentes e formando o maior bloco evangélico do globo. Nós pensamos, a China, o comunismo e toda aquela coisa... É um problema, mas tem uma igreja gigante lá. E Deus fez algo extraordinário. O exemplo da Etiópia, a igreja menonita experimentou um momento explosivo de expansão.
saltando de 5.000 para 50.000 pessoas. Isso não ocorreu devido a uma campanha de marketing, mas no exato momento em que o governo comunista confiscou todos os prédios da igreja, lançou os pastores na prisão, e isso foi dito por um pastor etíope, né, de forma bem humorada. Fechamos gentilmente todos os prédios da igreja e solicitamos que todos os pastores tirassem férias bem prolongadas na prisão. E Deus fez algo extraordinário. A natureza indestrutível da estrutura nos lares. Por que os lares resistem onde as megas igrejas caem? A resposta está em sua fluidez e desapego material. Não se pode queimar a verdadeira igreja. Templos de pedra podem ser fechados, atacados e demolidos pelas autoridades. No entanto, a igreja verdadeira é feita de pessoas redimidas, e atacar uma casa particular é instintivamente coibido e visto como um atestado de má educação, por quase todas as culturas, tornando as residências locais mais seguras. Sabemos que em ambientes, né, onde impera uma outra religião, eles não respeitam as casas. Eles têm destruído a casa, botado fogo em casa de muitos irmãos nossos, em outros países. Invisibilidade estratégica. A espinha dorsal do cristianismo sob perseguição reside na invisibilidade orgânica. A igreja na casa se reúne sem aparelhagem de som, sem volume alto, sem painéis de decibéis elevados, evitando chamar a atenção da polícia secreta, que tem em muitos lugares de perseguição, e misturando-se nas festividades comuns, como jantares e bodas. O fim do prédio como o templo. Deus nunca exigiu que os homens lhe construíssem santuários de pedra, afirmando no Novo Testamento que ele não habita em prédios feitos por mãos humanas. A religião tradicional tenta aprisionar Deus em altares e horários, mas a adoração verdadeira agora reside em espírito e em verdade, dentro dos crentes, tornando cada cristão uma pedra viva, intransponível do templo que é a igreja. Significa então que a gente não usa mais o prédio? Não é isso. Eu espero que você entenda isso. Não é sobre isso. Mas é entendendo que em algum momento talvez vão nos barrar de ter o prédio. E quando isso acontecer, a gente pode viver a vida da igreja nas casas ou em qualquer lugar, né? Como o nosso amigo temeu. Como desenvolver essa mentalidade hoje? Então, vamos à sabedoria prática. Para preparar os cristãos para o que virá, é preciso treinar a sabedoria agora. Evitar perseguições de autoria própria. Isso é que eu chamo de não seja um bocó. Muitos cristãos confundem o escândalo da cruz com simples falta de educação e arrogância. Fazer eventos barulhentos que atordoam a vizinhança ou pregar de forma deliberadamente ofensiva causa problemas que nada têm a ver com sofrer por Cristo, mas sim com a ausência de sabedoria e amor. Ok? Antecipar as mudanças e viver por princípios. Para resistir, precisamos estar dispostos a chamar o pecado pelo nome, mesmo em uma sociedade que perdeu seus valores. Isso fará com que percamos nossa boa aparência pública. Quando nós começarmos a denunciarmos os pecados, nós vamos começar a ser perseguidos. Ok? Enquanto a gente ser o cidadão de bem, ou o cristãozinho gente boa, que talvez a gente não quis mais ser o crente chato, né? Mas daí a gente foi para o outro lado, a gente virou cristão gente boa, aí também a gente não é o sal que não salga. Blindar a igreja internamente. A pior forma de perseguição e destruição não vem dos governos tiranos, mas ocorre internamente quando há uma congregação cheia de irmãos briguentos, onde os cristãos se combatem, se oprimem e eximem a bênção mútua. Ou seja, tem a ver com tudo que a gente falou antes, sobre relacionamentos saudáveis. Que é também, inclusive, aquilo que Paulo debate com a igreja de Corinto. Tipo, os caras já estavam se processando, entendeu? Então, estavam se perdendo totalmente nas divisões. Então, que a gente seja perseguido
inimigo e não entre nós, ok? Terminei a sessão 2. 3. Rapidamente vou tentar falar aqui um pouquinho sobre a liderança na igreja nos lares, tá? Então, o que eu falava ali é sobre uma liderança não centralizadora e uma liderança próxima e acolhedora. Então, uma das coisas que a gente percebe, fazendo um paralelo com o Egito e com Israel, é o fato que o Egito tem pirâmide e o templo era um andar só. Ou seja, o padrão do mundo sempre é aquela hierarquia piramidal. Mas quando a gente olha a igreja, a gente percebe algo que não tem alguém tentando se elevar e ser superior, ok? Então, nós procuramos sair desse ambiente piramidal e entrar nessa rede plana, onde somos muitos irmãos. Sim, tem irmãos mais velhos, tem pessoas de honra que a gente honra, mas isso não torna elas superiores no sentido de que precisamos agora beijar a mão delas, beijar o anel apostólico, essa coisa toda. Isso não tem, né? O próprio Jesus disse, só tem um que é Pai, e a esse vocês devem se dirigir. Não, não vai dar. O que a gente percebe nesse funcionamento da Igreja dos Lares e também nessas redes, como a gente mesmo faz parte do TICOM, né? Então, a gente trabalha com um presbitério local e que ele é plural, não fica centrado só na figura de um pastor único, né? Sim, nós temos um pastor presidente, mas dentro de um presbitério plural, onde trabalha-se um conselho. E, ao mesmo tempo, nós temos um trabalho congregacional, quando a gente, por exemplo, tem aqui o processo de votação, de assembleia e tudo mais. Então, a gente tem um conjunto aqui, um somatório entre um ambiente dentro do governo que é plural, mas também com a busca de contato com a congregação, onde ela não fica isolada desse processo, né? E a gente sempre vai buscar auxílio de pessoas de fora, mas não no sentido de que eles decidem o que acontece na igreja local. Então, esses líderes, que a gente poderia chamar de líder apostólico, e a gente tinha isso muito na figura do Haroldo, a gente percebe uma pessoa totalmente tranquila para trazer palavras, direções, mas sem uma opressão ou sem um processo de dizer, tem que ser do jeito que eu estou falando. Ok? E assim funciona o próprio conceito do TICOM num sentido de ministério supra-eclesial, que tem a ver com o conjunto dessas congregações em andar junto. Então, a gente percebe que isso traz uma diferença para o funcionamento dessa igreja, no sentido de como funciona na parte de governo. Um ponto muito importante é quando a gente olha lá para Efésios 4:12, que diz que os ministérios, os 5 ministérios, têm a função de trabalhar com os santos para que eles desempenhem a obra do ministério. Então, os ministérios têm a função de treinar os santos. Então, se a gente faz a figura de um campo, de um jogo, os ministérios são os treinadores, mas quem entra em campo, quem joga, são os santos, ou seja, toda a igreja. Então, o foco não está nos ministérios, mas está nos santos, nos irmãos, na igreja, na congregação, nos membros do corpo de Cristo. Então, os ministérios, seja o pastor, o mestre, o apóstolo, o profeta e tudo mais, ele tem uma função de levar a igreja a cumprir o seu chamado, que é a obra de Cristo. E não ele ser o centro das atenções. E com isso a gente quebra de novo aquele espírito de consumo e tira aquela ideia de espectador para aquele que está atuando, né? Então a gente traz todo mundo para o jogo e todo mundo faz parte desse trabalho. Um exemplo que o Wolfgang traz
pensando nesse processo, tanto de liderança quanto de igreja caseira, que ele vai pensar na questão do crescimento, ele vai falar muito da ideia do elefante e do coelho. Então, quando a liderança para de reter o poder e passa a equipar o povo, a igreja deixa de depender de programas centralizados de lenta expansão, que ele chama de modelo elefante, e passa a se multiplicar de forma orgânica, rápida e contínua através da vida de cada crente transformado, que ele chama de modelo coelho. Então, multiplica muito mais, porque todos estão participando, e não só tudo está centralizado no líder, no pastor, no líder de departamento, seja lá o que for. Terminei.